começar no design gráfico? Tenho certeza que você tem essa dúvida. Quando começou a pesquisar aí no YouTube, viu uma porrada de vídeo falando sobre 1 milhão de coisas e você não tem a menor ideia por onde começar para você futuramente se tornar um profissional nessa área. Vou te falar aqui basicamente o que é que você precisa aprender e onde você pode aprender essas coisas para você começar a estudar e começar a desenvolver conhecimento necessário para se tornar um profissional em design gráfico lá no futuro, tá bom? Vamos começar aqui falando basicamente o que é que você precisa aprender para você começar a fazer alguns serviços, alguns jobs de design gráfico, alguns serviços. O que é que você precisa aprender para você começar a fazer isso? Existem pelo menos 3 coisas que, na minha opinião, são indispensáveis e são 3 categorias na realidade. A primeira delas é que você precisa aprender os princípios do design. Se você nunca ouviu falar ou o que são os princípios do design, eu vou te falar aqui por cima o que é que você precisa aprender para você começar a entender como é que funciona isso. Os princípios do design nada mais é do que algumas regras, posso falar que são regras ou princípios mesmo, que baseiam toda a criação de design gráfico que existe hoje. Por exemplo, você precisa aprender sobre grids, você precisa aprender sobre paleta de cores, como você pode usar as paletas de cores, você precisa entender sobre tipografia, sobre a psicologia das formas, a psicologia das cores. Tudo isso está relacionado aos princípios do design. Quer dizer que em todos os seus serviços, em seus projetos, você tem que entender como cada princípio funciona, você escolher a cor correta para o seu projeto, quais formas você vai utilizar, se são formas mais retangulares, mais circulares, com curvas mais acentuadas. Você só vai conseguir decidir isso se você entender como cada princípio funciona, que são os fundamentos do design. Você pode aprender aqui no YouTube, mas eu te aconselho se você não pretender fazer uma faculdade, você buscar por cursos que explicam isso. Por quê? Porque os cursos vão abordar de forma mais precisa, de forma mais prática, como você pode usar isso no seu dia a dia. Não vai enrolar, não vai passar um semestre falando sobre teoria para só no final você colocar em prática. Na realidade, ele vai te explicar como é que funciona isso para você começar a aplicar no mesmo dia que você aprendeu. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist exclusiva que eu falo sobre os princípios do design. Se você quiser saber alguns desses princípios e o que é que está contido nesses princípios, o que são, quais são e como utilizar, pode pesquisar aí no canal por essa playlist que você vai começar a entender. E se você quiser aprender mais sobre cada um deles, aí embaixo tem um link com o grupo do Telegram. Lá dentro do grupo tem um e-book falando exclusivamente sobre isso. O e-book ele tem quase 40 páginas que vai explicar exatamente sobre os princípios do design e como você pode utilizar ele no seu dia a dia e começar a aprender design gráfico. Então essa foi a primeira coisa que você precisa começar a aprender se você quiser se tornar um designer gráfico. Mas também existe a segunda e a terceira. Agora vamos para a segunda, falar um pouco sobre as ferramentas. Não adianta nada você saber a teoria, você saber sobre paleta de cores, formas, se você não sabe fazer isso, colocar isso em prática. Eu preciso saber desenhar para colocar isso em prática? Não. Você só precisa entender como as ferramentas funcionam. E nesse caso, quais são as ferramentas do designer gráfico? Justamente os programas CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, InDesign. Todos esses programas vai facilitar a sua vida e vai fazer com que você coloque em prática aquilo que você tem em mente para cada projeto. Então, é sim necessário você aprender como é que utiliza cada ferramenta dessa. Qual é o melhor? CorelDRAW, Illustrator, Photoshop? Cara, eu acredito que todos os programas são essenciais, dependendo do que você trabalha. Você pode aprender a diagramar um e-book no CorelDRAW, no Illustrator, mas existe um programa especialista nisso. Ele foi feito exatamente para isso, que é o InDesign. Então, você pode adequar isso para você fazer com aquilo que você precisa, com as ferramentas que você precisa para alcançar o seu objetivo. E não ficar só preso naquilo de usar só um programa porque um é melhor, tem isso, tem aquilo. Não. Foque sempre nisso. Aprenda vários programas e aprenda a usar direito cada um deles. Assim você vai ter habilidade suficiente para colocar em prática aquilo que você tem que colocar em prática para conseguir alcançar o objetivo dos seus projetos.
E o terceiro ponto que você precisa aprender é como exercer a profissão. Como você vai exercer essa profissão? Por exemplo, tem pelo menos duas formas de você fazer isso. A primeira delas é você sair distribuindo o seu currículo em gráficas, agências, empresas, sendo que você já estudou, você já tem habilidade suficiente para ajudar aquela empresa a alcançar o seu objetivo relacionado à identidade visual dela. Mas também existe a segunda forma, que é trabalhar como freelancer. O que seria trabalhar como freelancer? Você ter a sua própria empresa e prestar serviços individuais para cada pessoa. Pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser uma empresa ou uma pessoa que está começando um negócio agora, por exemplo. Então você prestaria o seu serviço diretamente para ela. Não teria você não seria um terceirizado, por exemplo. Você contratar de uma empresa, aí a pessoa contrata a empresa, mas você que faz o serviço para ela. Então, você como freelancer, você teria que cuidar de toda a sua empresa, da parte financeira, da parte de atendimento, da parte de entrega de arquivos, toda a burocracia, tudo que está envolvido em um projeto. Você estaria envolvido não somente na criação do projeto, mas na entrega, desde o atendimento até a entrega, traduzindo, tá? Então você precisa ter habilidade suficiente, conhecimento suficiente para você fazer esse tipo de coisa. Então você precisa saber como exercer essa carreira, como fazer todas essas atividades como freelancer. Então você tem que pesquisar sobre quanto você vai cobrar por hora, como você vai entregar os projetos, os pacotes que você vai oferecer, qual vai ser o seu público-alvo. Tudo isso está envolvido em você exercer a sua carreira como designer gráfico. Então você precisa entender tudo isso, desde da teoria do design até você aprender a como usar essas ferramentas para colocar em prática e como você pode vender e ganhar dinheiro com isso, como você pode tocar a sua empresa para fazer com que você consiga ter uma boa renda trabalhando como designer gráfico. Então é isso, meus queridos. Se você gostou ou tiver alguma dúvida sobre isso, coloque aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo.